momento maravilhoso que passei na minha vida, inesquecível. 70 a gente sabia que não tinha como perder aquela Copa do Mundo. Você não sabe se chora, se ri. Nós saímos correndo, pulava, gritava, rolava no chão. Eu vou ser sincero, eu voltei a ser uma criança de 5 anos. A melhor seleção, tecnicamente falando, até hoje, estamos em 2011, até hoje, foi de 58. E a de maior conjunto foi a de 70, que foi montada em 68. 2 anos de preparação, excursão Europa, excursão América, a base estava ali. Eliminatórias, a base estava ali, com Saldanha e depois com Zagallo. Troca de esquema, Saldanha era um, Zagallo era outro. Só que praticamente os mesmos jogadores. Você trocava de esquema, você tinha um esquema e variações dentro desse esquema. Você tinha variações dentro do esquema com uma troca de um jogador ou de 2 jogadores. Você não mexia na estrutura. Em 69, quando teve eliminatórias para a Copa, foi o grande momento, o momento assim, técnico melhor que eu tive na seleção, em futebol, assim, que me deu mais prestígio. Em 69, eu não esqueço que o Saldanha, que era o técnico que assumiu a seleção, no primeiro dia que o Saldanha chegou na seleção, ele me chamou e falou: qual o problema? O Saldanha era meio engraçado. Eu falei assim: não tem problema. O único é que eles acham que eu tenho que ser reserva do Pelé. E eu posso ser jogador ao lado dele, né? Não vejo nenhum problema. Aí o Saldanha falou assim: a partir de hoje você é titular absoluto, pode jogar até mal quantas vezes você quiser, que você não sai do time. E chamou a imprensa e falou: ó, Tostão, titular, não falo mais disso. Não pergunta mais, o titular absoluto é o Tostão. Entendeu? O Saldanha me deu um prestígio. E interessante que isso me deu me fortaleceu emocionalmente, que foi o melhor período que eu tive no futebol. Foi justamente nessas eliminatórias com o Saldanha, né? Jogando ao lado do Pelé, né? Nós dois juntos. O Saldanha falou, eles falaram: Saldanha, você vai mudar essa seleção. Aí o Saldanha falou assim: ó, quando vocês reúnem seus ministros aí em Brasília, eu não me meto, então vocês não se metem aqui. Aí os caras mandaram um aviso para ele: vem aqui em Brasília, ou tu quer ser preso ou tu quer sair, escolhe. Foi isso que aconteceu, ele não quis ser preso, ele saiu. Então eu senti a saída do Saldanha. Senti porque eu gostava do Saldanha por causa da personalidade dele. O Saldanha, o cara no ouvido dele, fulano vai para as noites, ele: meu irmão, eu quero saber no campo. Não sei. Aí um dia falaram assim pro Saldanha: não sai aí com umas mulheres aí. Aí ele falou assim: vai sair com mulher nenhuma. Traz a mulher pro hotel, senão o jornalista vai ver vocês. Entendeu? Pô, quem que não quer um treinador desse? Se o jornalista visse, ele ia criticar a gente. Lá dentro do hotel ninguém sabia. Dizem que o governo querendo se meter na seleção, nós nunca vimos ninguém lá dentro da nossa concentração querendo se meter, querendo dar palpite. Não, a gente fazia o nosso trabalho. Nós sabíamos a importância para nós, profissionalmente, ganharmos aquela Copa do Mundo. O Pelé era a última. O Brito, o Gerson, o Piazza, o Tostão, para a maioria dos jogadores era a última oportunidade de jogar uma Copa do Mundo e ganhar. E nós sabíamos que nós tínhamos time, primeiro tínhamos grupo para ganhar. E pelo trabalho desenvolvido, né, planejado e desenvolvido pela comissão técnica, né, principalmente da preparação física, nós estávamos confiantes de que, se nós seguíssemos toda a orientação que eles nos davam, nós teríamos tudo para ganhar a Copa do Mundo. O Saldanha, se ele quer, eu acho, se ele quer, ele fica de treinador. Eu não sei porque teve problema do Médici. O Médici naquela época tinha um problema esse problema de dizer que o Médici, tal, esse negócio do Darío, dizem que fizeram isso porque o Médici era o presidente do Brasil. Mas o Saldanha, quando chegamos num jogo no Morumbi contra o Chile, o Saldanha inventou de pôr o Pelé na reserva, pô. Não sei se vocês lembram disso. Quando veio o Zagallo,
nós fizemos amistosa, as maiores amistosas. Eu não joguei, jogamos contra a Áustria, não sei, foi 1-0 e tal. Aí nós saímos desacreditados daqui do Brasil, saímos desacreditados. Chegamos 40 dias lá no México, aí o Zagallo chegou e falou assim, não vou fazer mais coletivo, senão alguém vai se machucar. Só que chegou na hora de começar a Copa do Mundo e falou, nós vamos começar a Copa do Mundo assim. Se ganhar, se a gente for ganhando, vai ficando assim. Se não, a gente vai mudar. E outra coisa, eu vou te falar, porque o treinador na época, depois que saiu o Saldanha, ninguém queria o Zagallo. Eles queriam o Dino Santos. O Dino Santos que não queria ser treinador. Aí veio o Zagallo. Aí fomos campeão do mundo. Até hoje, os caras dizem que foi o presidente que me convocou. Ninguém fala que foram 69 gols, que eu era uma máquina de fazer gol. Ninguém fala. Fala que o presidente me convocou. Então, é uma situação difícil. Ninguém confiava. A imprensa sentando no palco, essa seleção não está com nada, está velha, está acabada e tal. Foi muito criticado. Aí foi quando entra o Zagallo. O Zagallo reuniu todo mundo e foi o momento maior da conquista. Ele reuniu todo mundo e falou, gente, a disputa de posição acabou aqui agora. Eu já tenho meus 11. E meus 11 são esses. Aí deu a escalação. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e o Everaldo. Clodoaldo, Pelé, Gerson, Jairzinho, Tostão e Rivelino. Esses são os 11. Então acabou. Rapaz, foi uma palavra mágica. Porque todo mundo pegou, se levantou, mas foi uma coisa que nem treinado nós faríamos. Todo mundo se levantou e bateu palma para o Zagallo. E daquele momento em diante se tornou uma família. Essa Copa do Mundo de 70 foi introduzido pelo Parreira, que era preparador físico, pelo Coutinho, que faleceu, que era também preparador. Juntaram uma equipe de preparadores físicos que tinham feito curso nos Estados Unidos de Cooper, aquelas coisas de treinamento de Cooper, e aplicaram tudo isso na seleção. O que nós treinamos de janeiro, do meio do mês de janeiro até a Copa do Mundo, aí eu vou falar, o tanto que treinou, tinha que ir, não dava para voltar para trás, você desgastou, treinou. E eu costumo falar, eu fui reserva, mas eu tenho muito orgulho, porque eu fui reserva, conquistando uma posição, fazendo coletivo, porque tinha coletivo, igual eu te falei, é A e B. Nessa Copa tinha só A e B. Na de 58 e 62 tinha A, B, C e D. Tinha 4 times. Pode pegar a memória aí que você vai ver. Então, como é que era difícil ir? Vou completar. Treinando contra Jair, Tostão, Pelé, Gerson e Rivelino. Tinha que chegar o bambu neles e falar aqui, ó, é jogo. Para mim é jogo. Os caras reclamavam, porra, vai devagar. Não, você está garantido. Eu, se eu não fizer a minha parte, eles vão me mandar embora. Então era muito mais fácil jogar contra os gringos lá na Copa do Mundo do que treinar contra esse time. E nós, quando fomos para o México, tivemos que parar em Brasília, né? Aí não digo que nós fomos dura, mas nos foi, assim, passada uma responsabilidade para apaziguar situações e tal. Seria bom se nós dessemos tudo que nós tínhamos para ganhar esse campeonato. Nós já sabíamos da nossa... Nós queríamos ganhar, né? Do time que nós, potencial nosso, né? Mas nós tivemos, assim, um convite a ser campeões, para amenizar a situação no país. Porque estava nervosa, né? Estava nervosa por causa do militarismo, etc. E tal. Foi um regime muito rígido. Estava o Jerônimo, o brigadeiro, que era o chefe de delegação. A concentração nossa era toda fechada, não tinha acesso nenhum ao público, com madeiras, não sei. Nós não podíamos ver. A gente queria olhar para fora, tinha que rasgar uns troços lá, olhar de cima do saguão do hotel, né? Foi muito bem elaborado. Eu acho que foi legal, apesar do sistema de ser meio rígido, mas foi muito bem feito, porque você não pode dar muita liberdade para o jogador também, que negócio de convívio muito junto com a torcida, tem que isolar. Na realidade, em 1970, o militar tomou conta da preparação física. Capitão Coutinho, Carlesso, Tenente, outro, Chirol e tal. Só que eles, com os jogadores de futebol, eram maravilhosos conosco. Mas muito para ensinar. E a gente ávido de aprender.
entendeu? O que existia é que o capitão Coutinho era acima da média. O QI dele era acima da média. Então, ele chegou dos Estados Unidos, falava inglês fluentemente, em 70. E começou a usar uma terminologia que o jornalista não conhecia. Ele começou a falar em ponto futuro, em overlap, em teste de Cooper, veio o Mr. Cooper aqui, umas coisas que nós não fazíamos igual, mas fazíamos coisas parecidas que o objetivo era o mesmo e a finalidade era a mesma, de alcançar o índice maior. E o teste de Cooper era a sensação da época, você correr 12 minutos em o máximo possível. Porque nós chegamos em Guadalajara, nós não ficamos em Guadalajara, nós fomos para Guanajuato. Guadalajara aqui, Guanajuato aqui. Botava uma pedra de gelo, aí ficava uma semana, derretia. Imagina a raridade. E treinamos nesses lugares, bem alto. E fomos preparados. Quando descemos para jogar em Guadalajara, ele atropelou todo mundo. E na Cidade do México a mesma coisa. Então, quer dizer, mudou totalmente a preparação física. Eu cheguei lá para treinar 2 meses depois deles estarem treinando. Então, como o Zagallo jogava na seleção dessa maneira, e jogava, e como treinador, ele no Botafogo, Fluminense, sempre foi igual, sempre no 4-3-3. E como ele tinha, na época você falou bem, tinha quantidade e tinha qualidade. Então, para fazer uma seleção do jeito que essa foi, e ser considerada a seleção do século, você tinha quantidade e qualidade. Você tinha um melhor que o outro, para você colocar. Então, ele foi moldando a equipe na maneira que ele gostava que jogasse. Como tinha a maioria de jogador inteligente. Você pegava um Ribeirão, onde você botava, ele jogava. Você pegava um Paulo César, onde você botava, ele jogava. Pegava um Pelé, então não se diz mais nada. Pegava um Tostão, que para mim, taticamente, o Tostão foi o melhor jogador dessa seleção. Houve mudanças totais, né? Na forma de jogar. E o sucesso veio de uma forma maravilhosa também, né? Porque os jogadores se adaptaram ao sistema que o Zagallo queria. Muitos jogadores até deram a mais do que podiam, né? Porque saíram de funções e vieram fazer outras funções. O caso do Riva, o caso do próprio Piazza, que saiu de meio de campo e foi para trás. E alguns jogadores foram injustiçados, né? Eu acho que o Edu, que fez uma das melhores eliminatórias, 69, acabou sobrando para o Edu, né? E o Joel Camargo, que era um zagueiro também de uma tranquilidade impressionante. Acabou também estourando no Joel, mas os que entraram praticamente deram conta do recado. Quer dizer, o Zagallo foi muito feliz nas substituições porque acertou o time, né? E ali era difícil. Era difícil jogar, porque a união era tão grande, a amizade era tão grande que nós jogadores que ficávamos no banco e ficávamos fora do banco, aí torcia. A posição de treinador é complicada demais, porque perguntar assim, Piazza, você foi completamente feliz? Eu diria, não. Se for pelo lado individual, não. Porque eu queria ser campeão jogando na minha posição no meio de campo. Porque muitas vezes eu terminava alguns jogos da Copa do Mundo de 70, porque aí jogando de 4 zagueiro, eu fui um 4 zagueiro que eu, 1,76, não era alto. Fui um 4 zagueiro que eu não sabia dar carrinho. Nunca soube dar um carrinho. Mas eu fui um 4 zagueiro que às vezes quando pergunto por quê, eu falo, bom, modéstia à parte, eu sei que eu tinha um bom senso de desarme, de antecipação e de colocação. E zagueiro precisa ter isso, né? Então, eu consegui chegar a 4 zagueiros, ser campeão mundial, mas, se perguntasse, o Piazza gostaria de ter jogado no meio de campo, com todo respeito ao Clodoaldo, ao futebol que ele jogou extraordinário e tal, mas eu gostaria de jogar no meio de campo. Sabe por quê? Para mim sentir mais o suor da camisa. E, às vezes, na seleção brasileira, quando terminava um jogo, eu fiz assim, eu sentia um pouco envergonhado. Falei, eu acho que, gente, acho que eu não joguei, não, sabe? Mas, evidentemente, a gente tem que entender que a participação, como o Zagallo falou, ó, nós viemos aqui para defender.
digo para todo mundo. Mas vocês entraram nervosos, vocês entraram... Enquanto não começa, se são 4 meses que você está treinando, você fala, o que vai ser? O que vai acontecer? Fazer um amistoso é uma coisa, você disputar uma Copa do Mundo é outra. Então vamos com aquele negócio na cabeça. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pisamos em campo, pá! Deu estalo na cabeça. Aí você volta a ser você. Você volta a ter o domínio de você. Porque enquanto você não está no meio da briga, o primeiro jogo é o pior que tem. Que ninguém vai saber o que vai acontecer. Nós começamos perdendo de 1-0. Eu tive 2 ou 3 defesas difíceis nesse jogo. Mas o Brasil atacou mais do que sofreu. Então deu para fazer. Depois dali desse jogo, primeiro jogo para frente, deslanchou. Que foi um choque, de repente o Brasil tomou um gol. Sabe? O Brasil tomou um gol e tal, mas todo mundo levou um choque. Pum! Aí se ligou. Nós começamos desconfiados, foi isso aí. Putz, será que a nossa seleção não está legal? Porque a gente nunca vence antes do jogo, né? Você precisa ver, né? Eu não conhecia o time, como é que ia reagir se tomasse um. Mas eu vi que os caras pegaram a bola e ninguém abaixou a cabeça, nada, sabe? Pegaram. Pelé era o nosso grande... Pegava a bola, eu olhava para os caras e colocava a bola e já via que estava confiante. O Gerson era um líder, né? O Carlos Alberto. E o jogo estava igual. Mas o mal da Tchecoslováquia foi fazer o gol. Porque o jogo estava igual. Se a Tchecoslováquia não faz o gol, ela podia levar o jogo e até ganhar no final. Mas ela fez o gol, acendeu o fogo, né? Tacou querosene. Aí a seleção... Nossa, o que a seleção não tinha jogado até então, jogou o dobro depois que sofreu o gol. Aquele gol ali foi benéfico para a seleção. Nós terminamos o jogo contra a Tchecoslováquia. No vestiário, claro, alegria, euforia, né? Sorriso, né? Parecia que nós tínhamos ganhado o título. Já no primeiro jogo, 4-1, uma estreia excelente. Mas eu não esqueço que a hora que, dentro do vestiário, por quê? São aqueles que já tinham experiência anteriores de Copa do Mundo, que já tinham passado por bons e maus momentos, né? Que está aquele euforismo, aquela comemoração pela vitória, estreia de 4-1. Eu lembro. Batendo palma e jogou no ar. Moçada, parabéns, foi bom, foi ótimo, foi bom, mas precisa melhorar muito mais. O senhor Edson Arantes Nascimento, do Pelé. Chegou e como disse, peraí. E sentou, quando ele terminou de falar aquilo, ele sentou, eu lembro que eu estava tirando o uniforme, eu lembro que ele sentou ao meu lado e disse assim, eu tenho que falar isso aí, que senão tem neguinho aí que pode pensar que já é campeão. O jogo mais difícil foi contra a Inglaterra, que o Brasil ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0, ali foi o quê? O segundo ou terceiro jogo. Todos os jogos foram difíceis, mas o mais difícil foi contra a Inglaterra. Porque eu me lembro muito bem que eu estava na reserva, eles deram um ataque, acho que estava 0-0, ou estava 1-1, eu não me lembro direito. O Félix fez uma grande defesa. Nós tínhamos 3 goleiros. O Félix era o mais antigo, estava já com mais de 30 anos. O Ado, que estava no Corinthians, e foi o Leão, com 20 anos. E jogou o Félix, na minha opinião, era o mais fraco. Só que ele fez uma defesa, eu não me lembro se estava 1-0 ou 1-0. Ali, praticamente, o Brasil ganhou o jogo. Ele fez uma defesa espetacular. E eles perderam um gol. O Brasil está ganhando de 1-0, eles perderam um gol. Uma jogada que teve, a bola sobrou, o cara chutou raspando. Aí o Brasil ganhou o jogo de 1-0. Houve um cruzamento da direita deles, da esquerda nossa, e o Lee parece que voou de cabeça. Aí como eu estava voltando, eu fiz a defesa, por sinal, uma grande defesa. Aí
Conforme eu fiz, a bola, com a mão só, a bola caiu. Na bola cair, eu fui e abafei. Que do chão mesmo, eu fiz o mata-borrão e pum, abafei. Nisso que eu abafei, ele estava no chão também e virou pensando que fosse pegar a bola, pegou minha cara. Pegou meu rosto e eu fui a nocaute. Fui a nocaute, que depois eu vi nos tapes, que eu bati no chão e ficava tremendo assim, do nocaute. E o Mário Américo veio correndo, tal, me atendeu, tal. Aí levantei. Aí continuei jogando. A mesma coisa que se fosse um lutador de boxe que estava nocaute, mas estava em pé. Não, é fazendo tudo automaticamente. Fazendo tudo automaticamente, você vendo tudo que você estava fazendo, mas não estava senhor de si. Aí terminou o primeiro tempo, fizemos tudo igual. Aí descemos o vestiário, conforme descemos, né, botei o pé no degrau, pá! Conforme eu fiz assim, o gesto, o que foi? O que foi? Falei, agora, antes tinha sido, agora não tem mais nada, agora estou legal. Foi quando deu estalo na cabeça que eu botei. Eu acho que na Copa eu joguei menos que eu jogava no Cruzeiro. Por dois motivos. Primeiro que eu joguei fora da minha posição, né? E segundo que eu não estava, por causa desse problema toda a vista, ter ficado muito tempo parado, eu não estava com as mesmas condições de outros jogadores. Esse preparo fenomenal físico que o Brasil tinha, e eu não era o modelo para isso, né? Pelo contrário. Mas eu me orgulho assim, que os meus grandes lances na Copa foram os grandes momentos que eu acho mais importantes da seleção. No sentido seguinte, que os dois jogos que o Brasil correu riscos de perder foram os jogos que eu mais contribuí para a seleção, né? Foi o jogo contra o Uruguai, que eu dei assim, 2 dos melhores passes que eu já dei na minha vida, foi naquele jogo, para gols do Brasil, e o jogo contra a Inglaterra, que eu também construí o lance que deu a vitória ao Brasil. Analisarmos o grupo que nós estávamos na primeira fase. E quem estava no nosso grupo era nada mais, nada menos que a Inglaterra, que era o grande time, chegou como favorito para ganhar aquela Copa do Mundo. Campeão mundial, né? Era campeão mundial e tinha um grande time. Foi o jogo mais difícil. Tinha um timaço. Então, o que foi feito? Um trabalho de conscientização com o grupo, com os jogadores, de que o jogo da Copa era aquele da Inglaterra. Então, mas como o jogo da Copa? Porque o primeiro colocado naquele grupo, ou Brasil ou Inglaterra, com todo o respeito a Tchecoslováquia e Romênia, mas o primeiro colocado seria ou Brasil ou Inglaterra, daquele grupo. O primeiro daquele grupo permaneceria jogando em Guadalajara, praticamente nível do mar, e o segundo, o que ia acontecer? Ia sair de Guadalajara, subir lá em cima na altitude para encarar quem? A Alemanha, que estava lá, ó, só esperando. E foi o que aconteceu. Nós ganhamos da Inglaterra, permanecemos em Guadalajara, a Inglaterra foi enfrentar a Alemanha e foi desclassificada da Copa do Mundo. Chegou lá e perdeu da Alemanha. Eu me lembro que a Inglaterra falava assim, olha, nós vamos levar água daqui da Inglaterra, porque a água do México eu não sei qual é. Já chegou lá vaiada. Já chegou vaiado. O povo mexicano foi o que nos ajudou. Nós, brasileiros, até hoje, devemos tudo que nós conseguimos ao povo mexicano. Eu vi muita gente lá de joelhos, chorando, parecia até que eles eram brasileiros. Fora de série. O povo mexicano nos ajudou muito. Muito mesmo. Olha, honestamente, desde o primeiro jogo, os mexicanos torciam para o Brasil, acho que mais do que o brasileiro estivesse lá assistindo. Eles sempre, não sei porquê, talvez pela língua, pelo jeito de se entender, a gente fala português, mas entende eles sempre torceram no Brasil. A hora que o México saiu, prova disso, não preciso falar nada, foi o último jogo, o que eles fizeram dentro do campo? Tiraram o calção do Tostão, a chuteira do outro, a meia do outro.
A Romênia foi um jogo que, eu vou te contar, foi 3-2. E que foi um jogo que você diz assim, não, 3-2 não quer dizer o que foi a partida. Eu acho, na minha opinião. Porque não foi isso. Podia ser 4-1 Brasil, 5. Mas foi 3-2, eu acho que... Negócio de futebol mesmo que existe às vezes, né? Mas o Brasil não perdia para a Romênia, não. Esse foi mole, né? 3-2. Mas foi fácil o jogo. Jogou vários titulares, né? Acho que jogou Fontana esse jogo. E não jogou... O Paulo César entrou, não estava tão enturmado, não jogou o Gerson. Era um jogo preocupante porque o Gerson estava machucado. E o time estava engrenado dentro desse padrão aí, que eram os titulares. Não só na seleção, qualquer outro time, sai um jogador, uma peça, às vezes monta o esquema todo. E a gente sabe disso lá dentro. Falei, putz, era o Gerson. Se é que nós tínhamos o Riva, que voltou um pouco, mas é outra característica. Né? Então a gente ficava meio preocupado, mas foi bem, ganhamos 3-2, né? Uns gols meio esquisitos aconteceram ali, mas foi um jogo fácil. Essa seleção do Peru era seleção excelente, né? Com uma defesa do meio do campo para frente, super, né? Sensacional, eu até diria isso. A defesa ruim e o goleiro ruim. Então, isso para nós facilitou muito, dificultou muito para nós pegarmos o meio do campo dele com Mifflin, tinha Perico Leon, Bailon, era uma seleção complicada que também foi formada muito tempo antes das eliminatórias, exatamente como a seleção brasileira. E comandada pelo mestre, meu mestre, né? Meu mestre Didi. Ele era campeão do mundo, né? Ele era mestre, né? Mas o destino quis isso e aconteceu isso. E, felizmente, nós ganhamos. Um jogo um pouco complicado, um jogo um pouco apertado, mas eu acho que a nossa seleção era melhor. Respeitava muito o Didi. O Didi era uma criatura fantástica. Todo mundo gostava dele como homem e como jogador, que ele jogava pra caramba. Mas né, a gente sabia que o time do Peru, até tecnicamente, tinha bons jogadores. Cubijas, tudo. Foi um time que fez gol no Brasil. Fez gol no Brasil tocando a bola. Não foi cruzamento, entrou tocando, saiu na frente do gol. A desvantagem deles que eu achei que era o goleiro deles era fraco. O goleirão deles ajudou bem nós. Nós tivemos um problema com o Peru, né? O Peru fez, acho que foi 1-0, e o Didi fez uma onda muito grande, ele era o técnico. O Didi era, acho que era o pai de Paulo César, né? O Caju, que não sei o que, jogava com birras, não sei o que, o time era bom. Jogo interessante, mas foi um jogo de muita arte, né? O Peru fez jogadas fantásticas, porque o Peru perdeu 4-2, ninguém está lembrando, mas o Peru fez cada jogada fantástica. Pus olhos, aquilo foi bonito demais. Foi um jogo, foi um espetáculo de primeira grandeza. O time Peru era bom demais. E o técnico era o Didi. Não, mas foi um jogaço, foi um espetáculo fantástico. O time do Peru era bom demais. Mas o Brasil tem uma diferença, né? Aqui tinha Pelé, lá não tinha, né? O Pelé era o nosso diferencial. Né? Semideus. É aquele que fazia a diferença. Porque todo time que ganha um campeonato do mundo sempre tem um cara que vai lá e faz a diferença. Sempre tem, pode ver. A história dos campeões de Copa do Mundo. O Pelé era o nosso diferencial. Mas o cabeça do nosso time era o Gerson. Todas as jogadas, quando vinha de trás, primeiro jogador, o Gerson. Eu mesmo pegava a bola, Gerson. Às vezes ele voltava para mim. Mas a primeira bola que eu pegava, Gerson. O técnico do Uruguai, porque os caras ficam observando. Assim como nós observamos várias coisas deles, eles sacaram que o Gerson era o nosso. Pô, esse cara não pode ter liberdade total. Bota um cara ali perto dele, pelo menos. Não marcava homem a homem,
mas o cara ia perto dele. E o Gerson sentiu dificuldade. Vê que o nosso time não andava. O Uruguai ainda deu a sorte de fazer aquele Fez o gol, primeiro gol. que o cara errou o chute, né? Que o Félix se preparou para um chute forte. O cara errou e Pegou na orelha. matou o Félix, né? Bom, e aí a coisa ficou meio complicada, né? O time não se acertava, tá? Aí, em determinado momento do jogo, o Jairzinho estava sendo atendido lá pelo Mário Américo. Aí o Gerson me chamou e falou assim: pô, Carlos Alberto, eu tô sentindo dificuldade de jogar porque tem um cara aqui meio colado comigo, meio em cima de mim. Não é colado, mas aí, tu vê um cara perto do teu companheiro, tu não vai se arriscar e passar a bola para ele. Principalmente contra um time que joga duro que nem o Uruguai. O cara de repente chega e eles deixavam a bola para fazer a falta, né? Aí o Gerson falou isso para mim e falou assim: eu acho que eu vou trocar de posição com o Clodoaldo. O que tu acha? Ao invés de eu ficar aqui sendo marcado pelo cara, eu vou recuar. Se ele continuar perto de mim, eu é que vou marcar ele. E vamos liberar o Clodoaldo. O Clodoaldo nunca passava, jamais passava do meio do campo. Ou jamais, dificilmente. Ele ia até ali, ficava aguardando para me cobrir, para cobrir uma possível subida do Everaldo. Ficava sempre ali, né? Aí eu chamei o Clodoaldo e falei da ideia do Gerson, perto do Gerson. O Gerson está sugerindo isso, vamos tentar. Temos que tentar alguma coisa aqui para mudar o jogo. O Gerson vai ficar na tua posição e você troca de posição e sai pro jogo. Poucos minutos depois ele vai lá e faz o gol. Quer dizer, é sorte também do Gerson ter sacado essa situação e o Clodoaldo lá receber aquele passe e fazer o gol. Mas quando a gente tenta alguma coisa dentro do jogo, geralmente as coisas acontecem. Agora, quando você fica no jogo esperando acabar o primeiro tempo, para ir pro vestiário, ver o que o treinador vai falar, aí não acontece, às vezes não acontece nada, né? Então é tudo sorte. Quando o time está bem, as coisas vão acontecendo. A gente diz sorte, mas as coisas normalmente acontecem. Sorte com competência. Aí nós empatamos o jogo, foi fundamental. Foi fundamental. Aí Pra gente dar moral pro time e prevenir o time uruguaio, que aí eles ficou tudo igual de novo, né? E de igual para igual, eles sabendo da dificuldade que teriam de ganhar do nosso time. Se nós não voltássemos para o segundo tempo com empate, aquele jogo também seria muito difícil. Tinha condições de ganhar, porque o time era superior. Mas eles iam arrumar uma retranca, ia baixar o poete. Você vê que aquele jogo foi um dos jogos que saiu mais butinado. O Pelé deu uma cotovelada no cara lá que se pega direito, abria. O Carlos Alberto deu no outro. Então, a sorte foi que aquele gol que o Tostão meteu, quando ela entrou e fez, aquilo ali deixou mais calmo para voltar para o segundo tempo. Veja bem, né? Os jornalistas, é lógico, né? Se pegam em qualquer detalhe, né? Então, e os uruguaios, então, mais ainda querendo nos tirar do sério, né? Não, vai se repetir o que aconteceu em 50 e tal. Mas 50 eu tinha 1 ano de idade. Então, muitos dali tinham 1 ano de idade, né? Então, quer dizer, nós nem vimos isso, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso foi em 1950, nós estamos aqui em 70. E tanto é que nós sofremos o gol, mas não houve assim aquela precipitação, sabe? Aquele nervosismo, sabe? Aquele negócio, será que nós vamos conseguir? Não, nós vamos conseguir, porque nós temos condições de virar isso aí, de reverter esse quadro. E estava meio complicado para a bola entrar, mas houve essa inversão de posicionamento que eu havia comentado, né? Que o Gerson voltou e o Clodoaldo foi fazer a função dele, e de repente aconteceu o gol do Clodoaldo, uma jogada sensacional do Tostão, né? E terminou, acho que o primeiro tempo 1-1, mas nós sabíamos que íamos vencer aquele jogo porque éramos também o melhor time, né? Bem melhor que o Uruguai. Que a imprensa criou isso tudo, né? Nós sabíamos disso, mas tinha gente ali que não era nascida em 50. Eu era também um dos mais velhos e tinha 9 anos em 50. Eu vi um jogo da Copa do Mundo aqui
Brasil e Espanha e tal, que o Ademir fez um monte de gols e tal, mas me recordava disso vagamente. Mas aí, porque é a forra, que é isso, que é aquilo. E a seleção uruguaia, nessa oportunidade, ao pé da letra, era uma seleção fraca. Fraca. Em todos os sentidos. E nós podíamos jogar com eles 50 jogos, nós íamos ganhar os 50 jogos, com facilidade. Então, como nós ganhamos? Só que a nossa seleção, como disse muito bem o Zagallo no intervalo, o Zagallo só disse isso aqui. Quando é que nós vamos começar a jogar? Isso que está jogando aí é a seleção brasileira? É a nossa seleção? Vocês estão de brincadeira. O gol do Uruguai foi um gol que ninguém entendeu. Bola foi para lá, a bola veio para cá, que não tinha que... Essa bola não pode passar assim, e nós sabíamos disso. E a bola passou para lá, passou para cá. Clodoaldo tentou cortar. Clodoaldo não foi culpado de nada. Ele tentou cortar a bola desse vai e vem. E não cortou. E aí o cara entrou, o Brito entrou nele, a bola sobrou, confusão lá danada. Monteiro Castilho, o Cubijas, chutou a bola de canela e o Félix esperava um chutão e ela veio pingando e passou. Tudo desconcentrado. Quando eles fazem o primeiro gol, os torcedores começam a gritar Maracanã, Maracanã. Sabia disso? A torcida do Uruguai. Maracanã, lembrando, 1-0 eles. Porra, eu... E você? Eu vou entrar... Mas aí o Clodoaldo, a gente faz logo, empatamos 1-1, depois viramos 3-1. Que Maracanã, pô, vai ser aqui, meu filho. Vocês estão fora. Agora tem uma coisa naquela seleção que me marcou muito também. Eu tinha, na véspera, Brasil e Itália, eu sonhei que o Brasil tinha ganho de 4-1. Lógico, 4 gols do Dadá, né? Aí eu peguei, falei com o Pelé, falei com todo mundo. Aí chegou na hora da preleção, pro jogo final, aí o Zagallo falou aquilo tudo que tinha de fazer. Falou que alguém quer falar alguma coisa, o Pelé, eu. Põe o Dadá, que ele falou que vai fazer 4 gols. E foi com aquela brincadeira. E foi 4-1 Brasil. Mas no sonho foi 4 gols do Dadá, mas eu tinha sonhado. Nós vamos jogar contra a Itália. Quem tem do lado da Itália? Tem esse, aquele, Giovanni Senna, tem Gil, tem esses grandes jogadores. Tudo bem, nós temos que preocupar com eles. Mas se nós estamos preocupados com eles, imagina eles com relação à nossa seleção. Enquanto nós estamos preocupados com a equipe de um modo geral, mas principalmente com aqueles 3 que fazem a diferença, eles têm que preocupar com os 6 daqui. Então, psicologicamente, nós estamos levando vantagem. Então, nós não podemos menosprezar isso. Nós temos que tirar proveito disso. Foi assim em 70. Eu estou dando risada porque o Gerson tem uma brincadeira gozada, né? Nos treinamentos, então tinha aquele negócio de bater pro gol, pá, chute, né? E o Gerson nunca foi de chutar forte, o Gerson metia onde queria. E nos treinos eu falava, chutar 100, se eu tomar um de fora da área, né? Eu te pago jantar, pago tequila, o que você quiser aí. Tá, ele vinha, falou, vou tirar de bunda, eu pumba, ele ficava louco. E ele quando fez o terceiro gol, o segundo, né, no México, contra a Itália, o Gerson fez o quarto, não, o quarto foi o Carlos Alberto. O Gerson deu uma vara, acho que foi o segundo gol, o Gerson. Ele correu pro banco, me xingando, aí, que ele pegou de fora da área, no goleiro, ele veio gritando, lá, danado, xingando, né? Falei, boa, papagaio, entrei no campo, tomei tanta dura, você não pode ir no campo, falei, dane-se. Nós sabíamos como a Itália jogava. De esquema tático da Itália, né? Eles marcavam homem a homem. Então nós tínhamos uma variação dentro desse esquema. Né? Se marcasse homem a homem, chegar toda a marcação italiana para cá, entrar o Carlos Alberto sozinho. Né? Eles jogavam com 2 homens no meio do campo, nós jogávamos com 3, às vezes até 4 homens. E esse jogo foi um jogo muito tático, quer dizer, foi um avanço da seleção. Foi um avanço muito importante. Né?
várias coisas que nós imaginamos foram discutidas, aconteceram dentro de campo. Tanto que nesse jogo, por exemplo, comigo, a Itália jogava, tinha 4 jogadores de defesa e atrás dos 4 tinha um líbero, que fazia a cobertura dos outros 4. Então nós combinamos que eu jogaria atrás dos 4, quer dizer, eu me sacrifiquei individualmente para jogar perto do líbero, para o líbero me marcar. Então, quando um jogador, por exemplo, nos gols do Brasil, o líbero deveria fazer a cobertura e não fez, porque ele estava me marcando. Quer dizer, isso é uma coisa combinada, né? Foi combinado, por exemplo, no 4º gol do Brasil, que quando o Jairzinho viesse para o meio e o cara acompanhasse ele, porque o cara fazia marcação individual, o Carlos Alberto ia entrar para aquele setor. E foi o 4º gol, foi assim, o Carlos Alberto entrando livre para fazer o gol. Então, isso foi um exemplo assim, do jogo, de como a seleção de 70 foi um avanço. Mas eu lembro um detalhe da seleção da Itália. O posicionamento do time deles quando estava se defendendo, né? Aliás, quando estava se defendendo, não. Quando eles saíam para o ataque, como se posicionava a defesa deles. O Parreira foi felicíssimo nas fotografias, nos slides, né, que ele trouxe. Eu digo isso em relação ao gol que eu fiz. Porque o Zagallo mostrou e falou assim, ó, quando eles saem para o ataque, o posicionamento deles é esse aqui, marcação homem a homem. Se nossos homens de ataque se movimentarem quando eles estão atacando, pode abrir um espaço para a subida do Carlos Alberto. O Jairzinho puxar o Paquete para o lado esquerdo, o Tostão vai para lá, o Rivelino, e foi provado, né? Pô, rapaz, ali você parece que aí você já tá, a ficha não caiu, você fica aqui, pô, sou campeão mundial, entendeu? Os pessoal chamando, vai lá, sobe para receber a medalha, e o pessoal não está ligando de medalha, está festejando, porque a torcida entrou em campo. Os mexicanos entraram em campo, você foi obrigado, às vezes, você correr para o vestiário. A imprensa toda tinha feito, como é o centro de comunicação dentro do Centro Pan-Americano. E depois, quando terminou, tal, que era festa, que receber, quando estava na concentração, ainda levaram para o Centro de Comunicação para ser entrevistado. Acho que foi a Globo, que era do Saldanha, era da Globo, né? Então, inclusive, estava o Saldanha lá, me deu os parabéns, tal, não sei o que, isso, aquilo. Aí estou sendo entrevistado, de repente, cara, telefone. O que eles fizeram? Entraram em contato com a minha família, com a minha casa no Rio. Botaram a minha família, eu já estava chorando, já estava manteiga derretida, depois de ter sido campeão. Sofrer tudo aquilo que eu sofri, sair desacreditado. Você sabe que você... segurando, se contendo, quando você se solta, você não sabe nem o que você faz. Então, os nervos saem por fora, sai tudo por aqui. Então, é aquele desabafo. E conforme eu estava dando a entrevista, eu peguei o telefone, e minha filha mais velha, que na época tinha 7 anos, paizinho, meteram tanto pau no senhor, dizer que o Brasil tinha time e não tinha goleiro, o senhor vai se voltar campeão. Falei, larguei o telefone, bati o telefone, falei, acabou a entrevista. Não saía mais nada. Chorava aqui, não saía mais nada. O fato de receber a taça já é
uma alegria, uma emoção que não dá para chegar aqui e falar o que assim, junta tudo de bacana, de emocionante. Não dá para descrever, né? E sabendo que naquele momento você está representando um país, né? Recebendo atraso, porque naquele momento não é um cara individual, você está recebendo em nome do país, em nome do grupo, dos jogadores, não só daqueles que estavam lá, mas de todos os outros, né? Porque valoriza a conquista da Copa do Mundo, não valoriza só os jogadores que estão lá, valoriza todo mundo no país é campeão do mundo. Se me perguntar com relação ao regime militar, infelizmente nós, brasileiros, principalmente esportistas, jogadores da época, a gente não tinha muita consciência. Parece que a gente nasceu para jogar futebol só. E, infelizmente, como cidadão, nós não tivemos tanta participação assim, consciente, referente ao processo. Então, até falam que assim, os jogadores com isso colaboraram muito no fortalecimento do regime militar, do regime de exceção. Poxa vida, mas mesmo que a gente soubesse que ia, a ideia e a necessidade, e a vontade e a obrigação era de ganhar, é de vencer mesmo. Porque, felizmente, se a gente fortalecer o regime militar naquela circunstância, pelo menos a gente tem certeza que também eclodiu nesse país todo, né? Ressoou por esse Brasil afora também uma alegria enorme, né? Quer dizer, uma modificação enorme dessa situação que vivia o povo brasileiro, dessa opressão, eu acho que com a conquista do título. Eu penso por aquelas imagens que eu tenho hoje guardadas ainda, através de fotos, através daquela chegada nossa, desde Brasília até quando eu fui para Belo Horizonte, e eu às vezes fico olhando aquilo e às vezes eu falo assim, custa acreditar que aquilo aconteceu. Não sabia que o povo era tão louco. A gente gostava de futebol, achava que clubes eram entidades que tinham suas torcidas. Mas monopolizou o Brasil todo. Nós éramos 90 milhões, né, com a música. Os caras tocando essa música, em cima de carro de corpo de bombeiro. Aquela loucura, ficamos no hotel Copacabana ali, invadiram aquele hotel. Nossa, foi uma coisa de louco. Foi uma loucura. Aí era para todo mundo vir para São Paulo receber um Fusca do Maluf de prêmio. Nós não tinha muito, né? Não ganhava muito na época. O prêmio, eu acho que ele foi $10 mil na época, que era 3, 3 e 4. Mas as despesas que o clube pagava nossos salários de clube, né? Então eles pagavam o salário nosso. E o Maluf deu um Fusca para cada campeão do mundo, né? E não veio, metade ficou no Rio porque se perdeu. Foi uma coisa de louco. Daqui a pouco eu me tornei campeão mundial, daqui a pouco eu estava sentado no palácio lá em Brasília com o presidente da República, o ministro da Economia me dando um cheque para todos, voamos para São Paulo andando em cima de carro de bombeiro para cima e para baixo, todo mundo em êxtase, já recebi um carro, não sabia nem dirigir, não tinha nem carteira, aí me levaram para um tal de Ibirapuera, que hoje é perto da minha casa. Olha, os carros estão aí, cada carro está com o nome escrito, era um Volkswagen verde. Eu tinha que entrar nele e sair dirigindo. Acredite se quiser. Eu entrei e saí dirigindo. Mas foi bom demais. Eu me senti gente, eu me senti rei, me senti príncipe, me senti dono do Brasil. Daí para cima. Foi uma festa tremenda. Nossa Senhora, aquela festa, depois fomos para Brasília, aquelas carreatas. Mas até aí a fila... Não caiu não. Não caiu não, porque a gente diz, será que é sonho? A primeira coisa que a gente pensa que é sonho, não pensa que é realidade. Não acredita, é bom demais para ser verdade. Em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção.